Bem-vindos para mais um React. Hoje vamos reagir a Guidejar. Os eventos mais perturbadores e Bob Esponja também surgiu aqui. Deixa o like e se inscreve aqui também. Em busca. Nossa, essa tosse tá atacando por deixa então. Em busca do 100 é isso, bora pro vídeo. Deixa eu só arrumar aqui a câmera, arrumar o detalhezinho. Vamos começar em 3, 2, 1. Você conhece os episódios banidos de Bob Esponja? Ao longo do desenho, foram desenvolvidos episódios que foram considerados problemáticos, ao ponto de serem banidos ou censurados. Por mais que parecessem inofensivos à primeira vista, alguns desses episódios geraram tantas polêmicas que foram removidos da programação de diversos países. Hoje vamos dar uma olhada em alguns desses episódios que causaram controvérsias e levantaram questionamentos sobre o que realmente é adequado para um desenho animado voltado para crianças. Será que tudo isso foi justificado ou será que algumas dessas decisões foram exageradas? O pervertido. Começamos com um dos episódios mais controversos da série, Crise de Meia-Idade do Sr. Sirigueijo. Esse é clássico, quem é fã sabe muito bem qual que é a história. Eu vou deixar ele falar de boa, qualquer coisa eu comento, mas esse esse é clássico. O que aconteceu aqui? O Sr. Sirigueijo está passando por uma crise de meia-idade. Ele começa a sentir que está ficando velho demais para se divertir. E ao ouvir Bob Esponja e Patrick falando sobre uma festa, ele decide que precisa ir também para se enturmar com a juventude. Até aí tudo bem, certo? Mas a coisa complica quando Sr. Sirigueijo, não gostando da festa deles, que não parece ser nada emocionante, sugere que ele, Bob Esponja e Patrick façam algo mais radical: o roubo de roupas íntimas. E adivinhe, a casa de onde as roupas são roubadas é nada mais nada menos do que a casa da mãe do próprio Sr. Sirigueijo. Exatamente. Já pensou em trazer os seus investimentos para um banco como o BTG? Clica aqui e saiba mais. Além de ser um pouquinho estranha, eu gosto do cliente todo nervoso. Tô muito velho. Então, e mostra o completar o post, que é uma pessoa de Patrick pensando que já sou adulto, mas com a mente de criancinha, tá ligado? Pensando que, somos adultos, tudo e tal, mas somos jovens, mas a mente de criança, para no final fazer uma coisa. Exatamente isso. Eles estão roubando as roupas íntimas dela. Imagina o choque que isso causou entre os pais que assistiam, e é claro, esse episódio foi banido em várias partes do mundo devido ao seu tom mais adulto e o tipo de humor inadequado para crianças. No final, o episódio pode ser visto como uma sátira da crise de meia-idade e de como por vezes as pessoas agem de forma impensada quando confrontadas com o envelhecimento. Pais ou casal? Outro episódio que gerou muito debate Nananeném Concheta, bem clássico, né, cara? Foi Nana Neném, onde Bob Esponja e Patrick encontram um bebê Vieira abandonado e decidem adotar ele. A questão controversa aqui é que, para a criançada, o episódio sugere que Bob Esponja e Patrick interpretam um casal. Patrick aceita o papel de pai e Bob Esponja o papel de mãe. Essa dinâmica de mãe e pai é engraçada, mas funciona bem, né, cara? Só que é um pouquinho estranho, querendo ou não. E daí aqueles peixes olham pensando, esponja mais vai ter aqui, esponja mais estrela igual a marisco. É marisco ou molusco? Eu lembro. Uma linha fina entre a brincadeira e uma sugestão de que eles estão formando uma relação romântica. Mas, ao refletir sobre isso, podemos ver que o episódio trata de uma forma bem humorada a dinâmica de pais e filhos, abordando a responsabilidade familiar e os estereótipos de gênero. Bob Esponja e Patrick podem ser amigos que atuam juntos como pais de um bebê, sem que haja qualquer implicação romântica. No entanto, a maneira como o episódio foi tratado gerou um desconforto para muitos. Esse episódio foi feito em 2002, quando questões desse tipo eram um tabu, e ainda mais é interessante ver a coragem dos produtores em abordar esse tema e as reações do público da época. Maus tratos aos animais. Qual? O que acontece quando um dos personagens de um desenho é forçado a explorar o seu animal de estimação? Esse é o foco de... Na única vez, né? Pra ser bem sincero. Além desse, tem aquele lá que
Seu Siriguejo explora as águas-vivas. Tem aquele que o seu Siriguejo explora o Gary pra ajudar a roubar dinheiro, que o Gary engoliu o imã, ele tá puxando um monte de dinheiro. Cara, se eu contar, eu até curto esse episódio. Curtido. A Grande Corrida dos Caracóis. Um episódio onde Mesmo o Bob Esponja sendo bem sarninha, querendo ou não, cara. Esponja assume o papel de treinador autoritário de Gary. Durante o episódio, acontece que ele acaba forçando Gary a treinar de maneira extremamente exaustiva e desgastante. Tudo isso para uma corrida de caracóis. Durante o episódio, é visto grandes ofensas verbais que ele sofre para se manter na corrida, isso sem contar a causar danos físicos no animal, sendo sequelas desse treinamento exagerado. O episódio em si gerou uma enorme polêmica sobre a exploração de animais. Mas a moral da história é clara: não maltrate seus animais de estimação. Não escreva competições que eles não estão dispostos a ir. Não maltrate, não force eles ao bastante. Aprenda a tirar os limites dos animais. Esponja aprende a lição e corrige seu comportamento. A questão é que, por mais que a mensagem seja educativa, a forma como o episódio abordou o tema foi um pouco desconfortável para muitas famílias. Piadas ofensivas. Esse episódio é bom. Em Piadas de Esquilos, Bob Esponja faz uma série de piadas sobre esquilos. Um tipo de piada que se assemelha a piadas sobre loiras, que taxam elas de tudo que é errado e ruim. Ele começa a fazer essas piadas na noite de comédia do Siri Cascudo, e isso acaba ofendendo Sandy, sua amiga que é uma esquila. O episódio apresenta uma mensagem importante. Bob Esponja aprende com seus erros e entende que a piada foi de mau gosto. A controvérsia em si surge porque muitos viram nesse episódio uma alegoria para piadas de cunho racista, já que Bob Esponja estava ridicularizando uma espécie que era diferente da dele. A crítica Eu já vi essa história. ao capitalismo. A Venda é um episódio onde o Sr. Siriguejo é tentado por executivos a vender o Siri Cascudo por uma grande quantia de dinheiro. Quando ele aceita, o restaurante vira de cabeça para baixo. Bob Esponja e Lula Molusco se tornam praticamente prisioneiros, e os métodos que eram aplicados ao restaurante mudam. Tudo fica mecanizado e eles acabam usando produtos de baixa qualidade, focando mais no lucro do que na qualidade dos produtos e nos clientes. A crítica direta ao capitalismo e à exploração do trabalho é clara, mas isso não agradou a todos. O episódio foi considerado controverso principalmente por fazer essa crítica, que atinge de forma direta grandes negócios e as corporações. Ambientalismo ou propaganda? No episódio Bob Esponja protesta, Plankton planeja destruir o campo de águas vivas. Isso tudo para construir uma superestrada. E o projeto mostra que isso vai interferir até no Siri Cascudo. Como a proposta parece inevitável, Sr. Siriguejo fica desesperado, chegando ao ponto de considerar vender a fórmula secreta do hambúrguer de Siri para Plankton. Nisso surgem Bob Esponja e Patrick como bons heróis, fazendo protestos para ajudar o meio ambiente. Só que, de início, a população não abraça a ideia deles. No entanto, as águas-vivas deslocadas invadem o balde de lixo e atacam Plankton, causando caos em toda a fenda do biquíni. Bob Esponja faz um apelo televisivo que une a população. Junto, eles põem abaixo essa ideia de superestrada com uma Esse episódio eu gosto. Uma forte mensagem ambiental. Algo que não deveria ser polêmico, mas alguns acharam que ele era muito hippie ou que trazia um viés político, algo visto como demais para um desenho de crianças. No entanto, ao olhar para o contexto e a moral, podemos perceber que a mensagem sobre a importância de preservar a natureza é sem dúvidas uma lição válida. O pior de todos? Se eu tivesse o poder de escolha de destinar a essa lista o pior episódio, com certeza seria Limonada de Tinta. Esse episódio não é nem um tanto controverso por seu conteúdo, mas ele é simplesmente ruim com força do começo ao fim. Patrick começa a vender limonada. Em um certo momento, após ser assustado por Bob Esponja, Lula Molusco acaba sem querer soltando tinta na limonada de Patrick. Patrick usa esse ingrediente especial e vende como uma limonada preta. O humor central
central envolve Patrick atormentando Lula Molusco até que ele tinja a limonada. Esse vai para a conta de mais um dos momentos em que Patrick ou Bob atormentam o coitado. Só que dessa vez, ele usa disso para uma vantagem nas vendas, algo que é muito cruel. Em si, não há uma grande lição nesse episódio ou uma mensagem que ele passa, e é por isso que ele é amplamente considerado um dos piores de toda a série. Palavrões em um desenho infantil. Boca de marinheiro. Esse episódio, ele gerou bastante discussão entre os pais. Em Boca de Marinheiro, Bob Esponja e Patrick começam Outro episódio top da primeira temporada, meu Deus do céu. a usar palavrões após lerem algumas Você beija a boi com sua boca? Mano, o que foi que eu falei? palavras de baixo calão no lixo. Durante a fala deles, os produtores decidiram utilizando sons de golfinho, então as palavras são abafadas. O Sr. Siriguejo, vendo toda a situação, dá uma lição ensinando a eles sobre o uso de palavrões, criando uma moral valiosa, de que não se deve usar palavras vulgares. Embora o episódio tenha um tema mais adulto, ele tem uma mensagem importante sobre o respeito e educação. A maioria das controvérsias pode ser explicada com uma análise mais profunda das mensagens de cada episódio. Eles trazem críticas, lições valiosas e reflexões sobre a sociedade e o comportamento, mesmo que de forma exagerada ou com sátiras. Isso me fez lembrar os contos antigos, que todos tinham uma moral da história após um conto com elementos fantasiosos. Eles traziam aprendizados que poderiam ser levados ao longo da vida. Mas mesmo assim, vejo que alguns têm total sentido em serem banidos. O episódio que talvez realmente mereça ser banido é o Sr. Siriguejo em uma crise de meia-idade. Devido a todo o contexto de roubar roupas íntimas, que já é um mega problema. Porque, ó, se nós for pra pensar, tem que fazer sentido. Porque vou pra pensar. Aqui, ó. Esses daqui, eles não é que nem uma... Não é que nem um piada da piada aqui, que fizeram pensar outra coisa, que talvez não fosse objetivo. Aqui foi direto e reto, que era objetivo e pronto. Aqui também foi um pouquinho, só que não deixou tão na cara, e ficou na dúvida. Aqui mesma coisa. Aqui mesma coisa. O problema fica ainda mais bizarro quando é descoberto que é a própria mãe dele. Então, o que você acha? Será que a censura nesses episódios foi realmente necessária? Ou talvez eu não tenho a o que menor precisamos ideia. é mais reflexão sobre o que estamos assistindo. Recentemente eu fiz uma análise de como a nova temporada de Bob Esponja reformulou um episódio clássico. Deem uma olhada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo. Até lá. Valeu. Então, galera, esse foi o vídeo. Até o próximo. Performing on the biggest stage in the world was just one step in my journey.